Olá a todos, meu nome é Bruno Maciel, eu sou aluno do mestrado profissional em Educação Física do ProF, Unijuí 2025. Eu estou aqui para fazer a apresentação do meu mapa conceitual da disciplina de problemáticas da educação física. Nessa disciplina, nós tratamos sobre as maiores problemáticas que temos na atualidade nas aulas da educação física escolar. Então, o primeiro texto ele tratou da educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Esse primeiro texto, ele fala basicamente sobre as atuações docentes dos professores, né? Que elas são divididas em três tipos segundo o autor, que seriam as práticas tradicionais, as práticas inovadoras e o abandono do trabalho docente. Iniciando pelas práticas tradicionais, são aquelas práticas que foram principalmente utilizadas nos anos 70, 80 e 90, também nos anos 2000, e até hoje em dia elas ainda são utilizadas, né? Apesar da renovação que existiu, né, no componente curricular da educação física, elas continuam ainda sendo utilizadas pelos professores, inclusive eu creio que seja uma das práticas mais utilizadas ainda, né, que trata ainda da esportivização, né, onde as aulas são feitas através somente de esportes, né, utilização de esportes que visam a competitividade, né, onde os alunos eles são treinados basicamente para a participação de jogos escolares, né, que são jogos entre escolas, promovidos geralmente pelas mantenedoras, que seriam tanto as prefeituras ou as secretarias estaduais da educação, né, e também para jogos e torneios internos entre turmas ou entre séries, né. Então seria um ensino mais voltado à competitividade, né, através da esportivização. Também existe a prática dos professores, né, que é caracterizada pelo abandono do trabalho docente. O que seria o abandono do trabalho docente? Seria aquele desinvestimento pedagógico que os professores têm na sua profissão, né? Onde é aquele professor que basicamente não dá aula, é aquele professor que simplesmente pega uma bola, dá para os seus alunos e não realiza nenhuma atividade, né? Ele simplesmente dá a bola, vai tomar um cafezinho. Isso era muito utilizado, né, nos anos 2000, eu creio que quando eu fiz eu passei pela minha escolarização, esse era a forma mais utilizada pelos professores, né, esse rola-bola, que era só dar bola para nós, alunos, e era jogar futebol. As meninas ficavam sentadas, olhando, conversando, brincando de amarelinha, brincando de pular corda, enquanto que os meninos ficavam jogando futebol. Essa prática ainda é utilizada, né, pelos professores hoje em dia. Eu creio que não numa proporção tão grande quanto era anos atrás, né, que era praticamente em sua totalidade, né. Hoje em dia ela resiste, principalmente aqueles professores que não querem dar aula, né? Eles utilizam essa estratégia de dar a bola, onde praticamente só os meninos participam das aulas, né? As meninas então ficam sentadas, brincando, pulando corda, conversando, correndo, e os meninos jogando futebol ou basquete, mas geralmente é futebol, né? E também tem as práticas inovadoras, que apesar de inovadoras e recomendadas hoje em dia, né, através dos movimentos renovadores da educação física, né, essas práticas inovadoras, elas ainda enfrentam resistência. Então, apesar de elas serem as ideais, nem tudo ainda na educação física escolar é um mar de rosas, mesmo para quem utiliza essas práticas, né?
elas encontram ainda muitas dificuldades de ser implementadas pelos professores, em muitos casos, né? Por quê? Por causa que a educação física, apesar de fazer parte, né, do, do projeto escolar, né, ela ainda, digamos que assim, principalmente escolas que ainda são uma forma conservadora, que ainda gostam de utilizar práticas antigas, né, aquelas escolas mais tradicionais, o ensino mais tradicional, ela ainda tem resistência à implementação de professores que tentam fazer a implementação dessas práticas, né? Que também outro fator que dificulta essa implementação dos professores que querem utilizar as práticas pedagógicas é por causa da cultura escolar desfavorável, né? Aquela cultura onde os pais já colocam o aluno naquela escola pensando na esportivização, né? Aquele pai que quer que o seu filho pratique esportes, então ele não aceita muito práticas inovadoras, né? Não aceita muito a implementação de tecnologia nas aulas de educação física, não aceita outras formas, né? Além daquela que ele na escola utilizava, né? Lá nos anos 70, anos 80, né? Então, tanto dos alunos também, porque aqueles pais conversam com os alunos, já dão a sua impressão como deveria ser uma aula de educação física e aquilo acaba eh, já está na cabeça tanto dos alunos quanto dos pais ou até da própria direção escolar, né? Que quer que o professor siga aquilo que sempre já foi utilizado e teoricamente na cabeça deles sempre deu certo, né? Nunca teve problemas com isso, então eles preferem que continue assim. Ou também outro fator que não contribui, né, para a implementação dessas práticas inovadoras são as condições inadequadas de trabalho, tanto de materiais quanto de infraestrutura física da escola, né? Muitas escolas que não possuem ginásio, que não possuem quadra coberta, que não possuem tabelas de basquete ou não possuem locais para fixação de redes para práticas de esportes de rede, por exemplo, ou escolas que ficam em locais centrais da cidade que não tem outro local perto que possa ser utilizado para práticas, né, esportivas, ou com uma infraestrutura muito que isso é muito comum em escolas da periferia, né, escolas mais pobres, onde tem pouco material, geralmente em escolas que só tem bola e cone, que acaba limitando muito, né, o que o professor vai fazer. O professor muitas vezes tem que trazer material de casa e muitas vezes ele não consegue fazer isso. Muitos professores talvez vão até pelo meio de transporte que eles não vão conseguir levar um material ou não tenham condições mesmo de adquirir um material diferenciado para suas aulas, né? Isso acaba infelizmente influenciando na implementação de práticas inovadoras, né? Ou o uso da internet, uma internet ruim que poderia ser utilizada na aula, enfim, né? Vários, vários momentos que essa infraestrutura acaba atrapalhando. Já o texto 2, ele trata da relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. O que seria o ensinar a fazer? O ensinar a fazer é aquele ensino mais centrado no movimento, né? Simplesmente puro movimento do esporte. Por exemplo, no futebol, o professor é aquele que ensina o aluno a chutar, que é o aluno a cabecear, o aluno a dar passe. No basquete, o aluno que faz a bandeja. O, no vôlei, o aluno que faz a manchete, que faz o levantamento. E praticamente a aula fica só nisso, né? O ensino do esporte puro ou o ensino do movimento puro, né? Aquela aula muito analítica, que, por exemplo, quando o aluno erra, o professor manda ele repetir até acertar. Você, por exemplo, no ensino de uma luta, dá o soco aqui, se errar, agora dá dessa forma e fica fazendo isso até acertar. Então é aquela aula mais centrada
no movimento mesmo, puro movimento da aula, né? Não pensando no conceito do esporte, né? E já o ensinar sobre fazer é justamente o inverso, né? Que é ensinar um ensino mais globalizado sobre os conceitos, sobre o histórico do esporte, sobre o que aquele esporte interfere na cultura, tanto do movimento quanto na cultura da sociedade, né? Por exemplo, o histórico do voleibol, o histórico do futebol, quando surgiu, como o futebol influencia tanto em questões raciais quanto em questões de gênero, quanto em questões políticas, quanto em questões financeiras, econômicas. Então, o esporte ele é muito mais do que um simples movimento, né? O esporte ele influencia na sociedade e o aluno faz parte, deve fazer parte disso no futuro e faz no presente também, então ele tem o direito de saber sobre outros fatores além do só o chutar, o passar, tocar, bater, rolar a bola, né? E sim sobre tudo que influencia nessa cultura, né? Então o ensino sobre o fazer era sobre isso, ensinar sobre as práticas, saber sobre as práticas, né? Sobre o histórico, saber como começou em outros países, como ele influencia, como aquela modalidade esportiva influencia na cultura, como aqui no Brasil influencia na cultura, modalidades de outros lugares que influenciam na nossa cultura, como as de matriz africana, de atividades indígenas, né, que tudo isso foi influenciando e moldando a nossa sociedade hoje aqui do Brasil, por exemplo, né. Uh, Esse ensinar sobre o fazer, ele surgiu nos movimentos renovadores, né, lá na década de 70, 60, 70, 80, onde a educação física começou a ser vista como uma disciplina escolar. Nesse momento que foi começado a utilizar essa metodologia, né, de ensinar sobre o fazer. Já linkando com o texto 3, que trata a educação física como um componente curricular da educação básica, ele fala dos aspectos legais da educação física, né? Por exemplo, esses movimentos renovadores, eles surgiram na década de 60 e 70, que culmina também com a implementação das leis e diretrizes, né, básicas da educação de 1961, depois teve em 1971 e finalmente é de 1996, né? Onde a educação física ela deixou de ser uma atividade puramente dita, né? Ela se tornou mais do que isso, né? Ela, além de ter deixado de ser uma disciplina escolar, ela deixou de ser uma atividade puramente. Ela se tornou um componente curricular, né? Como nós falamos hoje em dia, na época disciplina escolar ou matéria, como falavam antigamente, né? Porém, esses aspectos legais, ele ainda tem brechas e aí está as problemáticas da educação física que acaba interferindo nas aulas, né? Por exemplo, que é dispensa nas aulas, onde a lei e a legislação deixou brechas para a facultatividade da educação física em algumas séries e algumas, por exemplo, no ensino noturno, né? Onde o aluno não é obrigado a fazer educação física mesmo, ele tendo os mesmos direitos que o ensino diurno, eles poderiam não fazer educação física, né? E além da dispensa nas aulas, que foram, por exemplo, um aluno que ele considera que não tem condições físicas de fazer atividade, ele acaba pedindo, solicitando essa dispensa, tanto com atestados médicos ou com justificativas, né, que possam fazer com que ele não participe das aulas de educação física. E para esses alunos, para essas famílias e para essas escolas que permitem que isso aconteça, né, a educação física ainda é vista somente como uma atividade motora. Porque, por exemplo, um atestado, né, de o aluno que não tem, que por exemplo quebrou uma perna, a educação física não é só jogar bola. Então, lá naquelas práticas inovadoras, diz que a gente pode ensinar conceitos para os alunos, né? Então, a educação física nesse momento poderia ser utilizada, né? Um aluno que não tem condições de
fazer aula de educação física, ele poderia aprender sobre o histórico do esporte, como ele influencia na cultura, né? E a lei dá uma brecha para esse aluno não participar. Infelizmente, né, a educação física nesse momento ela é vista tanto como os alunos, pelos alunos como e pelos pais e pela escola, não só como uma atividade, só como uma atividade motora. Já o texto 4 fala sobre o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Então já está linkado com esse assunto, né, do texto 3, que ele trata desse afastamento dos alunos e trata também da indisciplina. Na parte do afastamento, então, ele está ligado a esses aspectos legais, né, da facultatividade dos alunos, né, que infelizmente as leis ainda já está diminuindo cada vez mais, mas ainda existem brechas para os alunos não participar das aulas de educação física, né. Muitas vezes os pais mandam um bilhete para os professores dizendo: meu filho está gripado, não quero que ele participe da... Sendo que a educação física não é só correr, né? O aluno, por exemplo, que tem algum problema respiratório, pode participar da educação física de outras formas, com outras atividades. Se um professor conseguir utilizar práticas inovadoras, eles vai poder participar tranquilamente, né? Porém, outro motivo que acaba contribuindo para o afastamento dos alunos é a repetição dos conteúdos, que também está diretamente ligado à esportivização, né? Aquele professor que no quinto ano ensina futebol e vôlei, aí no sexto ano ele ensina novamente futebol e vôlei, no sétimo ano vôlei e basquete, no oitavo futebol e basquete, e acaba sendo uma repetição, né? Os alunos sempre veem a mesma coisa. Até que chega um momento que os alunos já não querem mais fazer aquilo ali. Aquilo se acaba tornando a aula monótona, chata, essa esportivização, e acaba afastando os alunos, né? Outro tema discutido, né, nesse texto é a indisciplina. A indisciplina ela é um assunto muito complexo, ela deriva de vários motivos, né? A indisciplina de alunos é um assunto muito complexo, que não é só o professor de educação física que vai conseguir resolver um problema da indisciplina de um aluno. Porém, existe uma necessidade de enfrentamento dessa indisciplina. Não basta o professor de educação física, não é só na minha aula que aquele aluno é indisciplinado, então eu vou deixar assim. Muito pelo contrário, o professor de educação física pode ser um fator que vai contribuir para que essa indisciplina do aluno seja um problema solucionado, né? Então a necessidade de enfrentamento é um ponto chave, né, nessa enfrentamento perante a indisciplina dos alunos. Provavelmente não vai ser só o professor de educação física que vai contribuir para que essa indisciplina acabe, porque vai ter um papel fundamental a direção escolar, a família do aluno, verificar qual que são os motivos dessa indisciplina, e o professor de educação física, na sua atribuição de professor, com práticas inovadoras, fazer com que essa indisciplina diminua, assim como o afastamento. Já o texto 6, ele fala da inquietação no tratamento do esporte na educação física escolar. Então isso aqui vai estar totalmente linkado lá com a esportivização, tá? A esportivização, ela é uma problemática porque existe uma dificuldade na interpretação do que é o esporte na educação física, né? Ele é geralmente utilizado uma predominância de algumas modalidades, que é o chamado quarteto mágico, né? Que seriam o vôlei, o futebol e o handebol e o basquetebol. Acaba isso contribuindo em vários fatores para o insucesso das aulas de educação física, né? Tanto do afastamento dos alunos, da indisciplina, essa repetição dos conteúdos. Porém, o esporte não é só isso, né? O esporte, eles são várias. Uh, a nossa base comum curricular, ela especifica e denomina, classifica os esportes, né? Em esportes de precisão, esportes de marca,
e esportes técnico-combinatórios, esses sendo os esportes que não há interação com o adversário, né? E os esportes que há interação com o adversário, que seriam os esportes de rede, os esportes de taco e campo, os esportes de invasão, e seriam esses os esportes. Então não é só vôlei, futebol, basquete. O vôlei, futebol e basquete fazem parte também dessa gama de esportes que podem ser trabalhados na educação física, porém eles não são os únicos, né? Com essa insistência e repetição dos conteúdos, o esporte acaba sendo visto como um vilão da educação física. Eu posso dar a minha opinião em relação à minha graduação, onde se criou um entendimento de que quando o professor dava futebol, principalmente o futsal, na educação física, ele era um mau professor. Então, muitas vezes, eu lembro no estágio, o professor tocar no assunto se a gente utilizava o futebol, por exemplo, como conteúdo das aulas de educação física, e nenhum colega falava que utilizava o futebol, como se fosse errado utilizar o futebol. Que na verdade o futebol não é um vilão. Ele pode sim e deve ser utilizado. O problema é a frequência que ele é utilizado. Isso acaba criando um atrito ali, um erro de interpretação. Isso também se deve a essa formação limitada dos professores, né, que acabam interpretando de forma incorreta como deve ser utilizado esse ensino dos esportes, né? A gente trabalhou nas aulas de educação do mestrado que existe uma porcentagem considerável dos esportes nos conteúdos, né? A gente chegou à conclusão de que de 40 a 60% das aulas era utilizado esportes. O problema é a utilização de 100% das aulas, né? Os outros 50, 40, 50, 60% vai ser com outras atividades, tanto danças, ginástica, jogos eletrônicos. Existe uma gama muito grande, né, nessas práticas inovadoras que podem ser utilizadas. Então, cabe ao professor ter uma formação continuada, já que em muitos casos o Estado não fornece, né, essa formação. Cabe aos professores ir atrás para que tenha uma aula qualificada, né? O texto 6 ele trata da educação física escolar e a questão de gênero. Ele cita que é importante a compreensão desse assunto, né, para poder existir a inclusão dos alunos. Dentro dessa exclusão, verifica-se que existe uma grande exclusão dos alunos por habilidade. Geralmente os alunos, eles automaticamente, durante a realização de atividades, eles tentam fazer atividades com os colegas, os pares que também têm uma habilidade semelhante a deles ou superior a deles, né? E acabam excluindo os alunos que têm uma habilidade inferior. Isso acaba se tornando um problema. Geralmente acabam os meninos excluindo as meninas, né? Daí acaba ficando aquela educação física onde os meninos são os que mais participam das aulas. Também trata do assunto da equidade de gênero, né? Que linkando já com os textos 7, a utilização de aulas mistas seria o ideal, né? Para que tanto os meninos quanto meninas possam usufruir do conteúdo de educação física de uma melhor forma, né? O texto 7 fala da masculinidade na educação física escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão, que fala justamente disso, né? Dessa equidade de gênero, né? Da utilização de atividades onde os alunos, os meninos e as meninas possam tanto vivenciar, experimentar, refletir sobre esse assunto de disparidade de gêneros, né? A gente utilizou algumas didáticas
conforme foi solicitado nas atividades, para que os alunos pudessem verificar que tanto as meninas quanto os meninos são capazes de realizar as mesmas atividades, eh, claro, observando e salientando que existem diferenças, porém, na educação física escolar, onde a competitividade não deve ser levada em consideração, isso não é importante, né? Então, as aulas mistas sempre vão ser o ideal, que os professores incentivem e propiciem as meninas participar das aulas da mesma forma que os meninos, através de atividades que não vão fazer com que as diferenças biológicas que os meninos têm, principalmente depois da puberdade, sejam tão sobressalientes, né? Que façam com que as meninas utilizem atividades com que as meninas possam ser equiparadas aos meninos, né? Por exemplo, atividades mais estratégicas, atividades mais técnicas, táticas e não tão físicas, né? Isso vai propiciar as meninas participar também. Então, basicamente, esses seriam os conteúdos de educação física da disciplina de problemáticas. Com certeza existem outras problemáticas também tão importantes, porém estas são as mais frequentes, né, e mais comuns no ensino da educação física na atualidade. Porém, com o tempo pode surgir novas problemáticas, assim como algumas dessas serem solucionadas ou minimizadas e outras surgirem, né? Então é uma disciplina que sempre vai estar em constante atualização e um assunto muito pertinente no nosso desempenho profissional e um assunto que deve ser sempre revisitado pelos professores para que eles consigam de uma melhor forma desempenhar as suas aulas e propiciar aos alunos uma educação física de qualidade. Então eu queria agradecer quem acompanhou esse vídeo até o final. Um abraço, tchau, tchau.